Muito bem, então a gente vai continuar o tema da nossa última aula, né? E na nossa última aula nós falamos sobre falamos sobre campo escalar e campo vetorial e também fizemos alguns exemplos aí de produto escalar. E aí, para fechar esse contexto aí de revisão, né, de álgebra linear, de álgebra vetorial, a gente faz hoje alguns exemplos e explica um pouquinho melhor do que é, então, o produto vetorial, né? A multiplicação entre vetores, que resulta, então, num terceiro vetor. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, né? Talvez vocês tenham visto, eu comentei hoje no nosso grupo do WhatsApp, enviei uma mensagem lá, e talvez vocês tenham visto lá no AVA. A aula gravada de ontem, ela ficou durante o período que eu estava com a tela compartilhada, né, ficou somente a minha miniatura ali aparecendo. E daí, quando eu usei o quadro, né, eu esqueci de estender a minha tela. E como ele está fazendo a gravação da tela, ele grava o que estiver sendo exibido. Se está exibido em miniatura o quadro, ele vai ficar gravado, então, em miniatura. E daí eu tive que fazer um zoom na edição para conseguir apresentar o quadro, mas eu vi que realmente ficou muito ruim a qualidade, tá? Então, hoje, quando for para fazer a resolução de alguns exemplos, eu vou, eu vou inverter, então, né? Eu tiro da tela compartilhada e deixo essa tela expandida aqui, vai ficar melhor, certo? Muito bem. Então, vamos para a tela, para os slides. Então, na nossa última aula, então, de ontem, nós vimos este exercício, né? E nesse exercício a gente viu, então, como... Deixa eu ajeitar minha tela aqui, ajeitar o tamanho da minha miniatura aqui. Aí. Então, nesse exercício a gente viu como resolver, então, o produto escalar entre dois vetores ali, o vetor Rmn e o vetor Rmp. Também descobrimos o ângulo, né, θ, formado entre esses dois vetores. Fizemos ali também uma lembrança aí de como fazer o vetor posição, em função dos pontos dados e tudo mais. Aí, essa resolução ficou para o final da aula, né? Eu fiz junto com vocês no final da aula, e daí eu mandei uma foto no grupo hoje, tanto do exemplo que eu fiz no meio da aula, quanto essa resolução do final da aula, que auxilia lá, a hora que vocês forem rever o vídeo da aula, vocês usam essa imagem ali para acompanhar, vocês vão ver que as informações estão todas ali naquela fotinha. Então, muito bem. Então, a gente vai falar agora de produto vetorial, né? E produto vetorial como eu já falei na aula passada e até mesmo hoje, é a multiplicação entre dois vetores que resulta num terceiro vetor. E esse vetor ele tem uma característica especial, que esse vetor resultante, ele é um vetor que ele tem que ser normal aos outros dois vetores que lhe deram origem. Então, imaginem que a gente tem dois vetores em quaisquer direção e sentido, né? E esses dois vetores, a não ser que sejam idênticos, né? Se forem dois vetores diferentes um do outro, mesmo que eles estejam em direções e sentidos completamente aleatórios, entre eles vai existir um plano, né? Vai existir uma superfície, a gente é capaz de montar um plano que cruze pelos dois vetores ao mesmo tempo, né? Então, quando você tem dois vetores quaisquer, você consegue fazer com que exista um plano que corte esses dois vetores, né? E aí, este vetor resultante, ele vai ser um vetor que ele é perpendicular a este plano formado pelos dois vetores iniciais, né? Então, ali a gente representa, como eu já falei na aula de ontem, a gente representa o produto vetorial por um xizinho, então, pela cruzinha, certo? Diferente do produto escalar, que a gente representa por um ponto, né? Então, ali, o produto vetorial entre A e B vai ser módulo do A vezes o módulo do B, vezes o seno do ângulo formado entre eles, vezes um vetor unitário, ou versor, que é normal a
a superfície criada pelos vetores A e B. Parece um pouco confuso, né? Mas a gente já vai entender melhor isso. Quando for para o próximo slide, vai ter uma imagem que esclarece um pouco melhor isso. Tá? Então, ali fala o seguinte, a direção do vetor, do produto vetorial, né, resultante do produto vetorial AB ali, ele vai ser, então, perpendicular ao plano que contém os dois vetores, por isso normal. Beleza? Muito bem. Então, tá aí, ó. Tá? Então, agora, a gente tem ali, observe na figura que aparece a mãozinha, eu tenho os vetores A e B desenhados ali naquele plano, olha. Percebe? Foi isso que eu quis dizer no slide anterior. Então, existe, em qualquer que seja, quaisquer dois vetores, a gente é capaz de montar um plano que contenha, então, esses dois vetores. E o vetorzinho em azul que está ali indicado pelo polegar ali, né, da mão, ele é então o vetor normal à superfície. Para quem ainda não sabe direito o que é normal, normal é o equivalente a um vetor, né, uma representação geométrica que forma 90 graus com a superfície, certo? Existem outros termos matemáticos que também correspondem a 90 graus, né? Então, normal é algo que seja, que forme 90 graus com uma determinada superfície, né? Existe o termo perpendicular, que a gente já usa desde os princípios, né, da matemática. O perpendicular são retas concorrentes, retas que se cruzam em algum momento, né? E o ângulo formado entre elas é de 90 graus. Então, isso é ser perpendicular. E existe também o termo ortogonal. O termo ortogonal é semelhante a perpendicular. Só que ao invés de ser retas que se cruzam em algum momento, elas são retas que poderiam se cruzar, assim como vocês estão vendo aqui na minha imagem, tá? Eu estou representando aqui pelo meu dedo. Poderiam se cruzar, mas se você ver de outro ângulo, elas não se cruzam. Elas não têm contato. Uma reta perpendicular, ou melhor, retas perpendiculares, elas estão coplanares, ou seja, elas pertencem ao mesmo plano. Estariam cruzando uma pela outra, né, no mesmo plano. Isto é ser perpendicular. Isto aqui é ser ortogonal. Elas também formam 90 graus. Se você visualizar por este ângulo, elas formam 90 graus, mas elas não necessariamente se cruzam. Vocês estão vendo assim, certo? Então, isso é ser ortogonal, isso é ser perpendicular, e quando é uma reta que forma 90 graus com uma superfície, um plano, isso é ser normal. Ok? Entendido isso? Vocês já conheciam esses três termos aí dessa forma? Desse termo não, professor. Da regra, sim, a professora de física ela mostrou pra gente. Beleza. Então, a gente vai encontrar todas essas coisas em eletromagnetismo, porque não necessariamente uma linha de campo está passando por um ponto especificamente perpendicular, mas ela pode ser ortogonal, que é praticamente a mesma coisa. Tá? Matematicamente, assim, se for analisar conceitualmente, é bem diferente, mas às vezes, para efeito de cálculo, a gente pode considerar que sejam iguais, quando o ângulo forma 90 graus apenas. Tá? Beleza, então a gente pode dizer que o produto vetorial então, é o módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o seno do ângulo formado entre eles. E aí ontem eu falei para vocês que é bom a gente se acostumar, quando eu faço A escalar B, o ângulo formado ele parte do A para o B, certo? Eu disse para vocês que em produto escalar isso não faria diferença, porque como a gente perde a característica vetorial, não tem mais direção e sentido, não importa, porque o resultado vai dar apenas um número. Então não faz nenhuma diferença para mim dizer qual é o sentido do ângulo. Agora, no produto vetorial faz diferença, tá? Então é bom que a gente se acostume a fazer isso. Então dizer A vetor B é diferente de dizer B vetor A, certo? O resultado é outro. Talvez em número, não, mas na direção e sentido ou melhor, no sentido do vetor resultante,
faz diferença, tá? Então, A vetor B significa que a gente está analisando o ângulo que parte do A para o B. Então, ali naquela figurinha do lado direito, vocês veem ali uma chave de fenda, né, e um parafuso. Notem que a chave de fenda está girando no sentido horário. Então, ali naquela representação do plano, a gente tem dois vetores, o vetor A e o vetor B. E o ângulo que está formado ali, θAB, é um ângulo, então, que começa do A para o B. Tá? E a figurinha do lado esquerdo, a gente vê, então, o que a gente chama de regra da mão direita, tá? Para um produto vetorial. Eu sinceramente acho um pouco arriscado decorar esses negócios de regra da mão direita, regra da mão esquerda, porque existe regra da mão direita para umas 3 ou 4 coisas diferentes, tá? E aí a chance de você se confundir e lembrar qual é a regra, se é da mão esquerda, se é da direita, ou por que é esquerda, por que é direita, é bastante fácil de se confundir. Mas, como a gente vai ver isso muitas vezes, vai acabar sendo assimilado. Então, se a gente usar a regra da mão direita, notem que os dedos indicam, então, a direção do ângulo e o polegar indica o vetor resultante, a direção do vetor resultante. Se a gente utilizar a figura da imagem ali, notem que eu estou apontando assim, ó, de A para B, ele está fazendo assim, e o vetor resultante vai para baixo. Tá? Façam aí na mão de vocês, vocês vão acompanhando o raciocínio. Então, se você pegar do vetor A para o B, você vai ter a resultante apontando para baixo. Ou seja, se eu rotacionar o parafuso com aquela chave de fenda no sentido horário, ou seja, no sentido de A para B, o resultante é aparafusar, né? Colocar o parafuso para baixo. Agora, se eu rotacionar a chave de fenda no sentido contrário, de B para A, no sentido anti-horário, aí eu tenho o meu vetor resultante apontando para cima. Beleza? Então é assim que a gente vai identificar a direção, né, e o sentido do vetor resultante em um produto vetorial. Tá? Matematicamente, a gente pode calcular, assim como no produto escalar, a gente pode calcular de duas formas. Uma é através das suas coordenadas, né, a parte IJK, ou através das características geométricas, ali no caso o ângulo formado entre eles e os dois módulos. Então, note que aquele vetorzinho que aparece no final é a única característica que define que aquilo se torna um vetor no final, na resposta. Porque aquele primeiro termo ali, módulo de A, módulo de B, seno do ângulo formado entre eles, aquilo resulta num número, que é quase a mesma coisa do produto escalar, só que no produto escalar é um cosseno e ali é um seno. Tá? E daí ainda tem uma multiplicação por AN. Aquele AN é um vetor unitário na direção normal à superfície. Só que normal à superfície pode ser para cima ou para baixo. Né? Tanto faz. As duas situações são vetores normais. Né? Apontando para cima ou para baixo, os dois são vetor normal. Então, o que vai me definir a normal correta é essa regra da mão direita, ou seja, na verdade, quem tem prioridade ali, né? Se vai de A para B ou de B para A. Entendido isso? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui um sistema cartesiano, né? E representado ali pelos eixos, então, x, y, z. E nestes eixos eu tenho ali aqueles vetores unitários que a gente chama de versor, já falei isso várias vezes. Os versores I, J e K, né? Então, aqueles três vetorizinhos ali são vetores que o módulo dele é 1, o comprimento dele é 1, e eles apontam na direção das três coordenadas, x, y, z. Beleza? Então, eu posso pegar dois vetores quaisquer, um vetor A e um vetor B, para fazer o produto vetorial deles. Tá? E como que vai ser o produto vetorial desses dois caras? Eu vou ter que pegar a parcela x do A, ou seja, o coeficiente do eixo x do A, multiplicar pelo vetor unitário I. Então, ali embaixo, na resolução, aqui, ó, fica aqui AX vezes I. Beleza?
Aqui fica a parte y, né? A componente y vezes o versor j e a componente z vezes o versor k. Isso vetorial, produto vetorial, com o vetor b, que também está aqui. bxi, byj e bzk. Quando eu fizer essa multiplicação, quando a gente faz aquela regra distributiva da matemática, né? Deixa eu fazer aqui. Tá aqui. Então, quando eu faço, por exemplo, este vezes este vezes este vezes este, eu estou multiplicando, então, axi vezes bxi, eu vou ter ax bx i quadrado. Beleza? Deu para entender isso? Ax vezes by, eu vou ter ax by i vezes j. E quando eu fizer axi vezes bzk, vai ter ax bz i k. Beleza? Deu para compreender essa sequência aí? E o mesmo para os demais itens, né? O que a gente está fazendo aqui implicitamente é o que a gente chama de calcular o determinante de uma matriz. Então, eu posso representar isso daqui através de um determinante. Vamos ver como é que é. Vamos lembrar como é o cálculo de um determinante, para quem não lembra. Bom, antes de a gente chegar no determinante, vamos lembrar primeiro, vamos analisar primeiro, através daquela regra da mão direita que vimos, o que dá a multiplicação entre esses versores. Vocês viram, então, aqui nesse exemplo anterior? Bom, eu vou escrever aqui, vamos fazer um trabalho inicial aqui, só para a gente ter algo escrito. Então, pensem que eu estou escrevendo, eu estou fazendo aqui, ó, axi vezes bxi, esse primeiro pedaço aqui, ó, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. O que eu vou ter é axi, tá? Esqueçam agora a nomenclatura matemática, porque eu estou só fazendo em forma de texto, né? Vezes bxi, tá? Quando eu fizer esta multiplicação, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um ax vezes, vou colocar um ponto para ficar mais bom, vezes... Professor, Oi. só para tirar uma dúvida, esse é o mesmo sistema daquela primeira aula, daquela segunda aula que você deu, né? Sempre fazendo o valor de A com B, ou com A, B e C. Isso. Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou mudar agora para o quadro aqui. Eu vou fazer um exemplo numérico aqui, só para ficar mais fácil. Porque aí a gente não fica trabalhando com letras. Fica mais fácil de enxergar. Então, peraí. Deixa eu já resolvo isso. Beleza. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento, tá? Então, acompanhe comigo aqui no quadro. Ó. O que dizia lá era o seguinte, ó, vou colocar aqui integralmente. Ó, vai ser vetor A vetor B. E aí lá diz o seguinte, que o módulo de A vezes módulo de B vezes o seno do ângulo formado entre eles vezes um versorzinho unitário que eu chamei de AN na direção normal. Ok, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos imaginar então que o vetor A seja isso daqui, ó. Estou inventando, tá? 2i mais 3j menos 5k. Beleza? E o vetor B é isso daqui, ó. Sei lá, 3i menos 4j mais 2k. Pronto, então, naquela representação que vocês estavam vendo lá, estes números, o número 2, o número 3 e o número menos 5, por exemplo, são os termos ax, ay
e AZ, tá? Então, são os coeficientes de cada um dos eixos ali das coordenadas. Já o IJK são 3 versores, né, 3 vetores unitários que multiplicam aqui cada uma das suas intensidades. Então, quando eu escrevo 2i, significa que no eixo do x tem um comprimento de 2. Quando eu escrevo 3j, no eixo do y, que é j, tem um comprimento de 3. E aí, fazendo a soma desses 3 vetorizinhos, a gente tem o vetor resultante, que é o quê? O A. Certo? Beleza. Para eu fazer a multiplicação lá que eu falei, eu tenho que fazer, então, a multiplicação dos 2 vetores termo a termo. Então, eu vou fazer aqui, ó. A vetor B seria o equivalente a fazer isso daqui, ó. A parcela x vezes a parcela x. Só que entram também os versores, coisa que no produto escalar não entrava. Vocês lembram que eu fiz, eu montei a continha, depois eu risquei e falei, ó, aqui não entra os vetores unitários? Neste entra. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu vou primeiro escrever os 2 vetores inteiros, tá? Então o vetor A é isso daqui, ó. 2i mais 3j menos 5k. E isso multiplica vetorialmente este vetor aqui. 3i menos 4j mais 2k. Ok, agora sim, fazendo aquela distributiva que a gente já conhece, o primeiro vai ser 2i vezes 3i mais 2i vezes menos 4j mais 2i vezes 2k. E ainda assim teria mais essa distributiva, né, desse termo do meio, mais a distributiva desse último termo. Então dá uma conta comprida aí, né? Então o que acontece? Quando eu for fazer esta multiplicação aqui, ó, isso daqui são 2 números escalares, né? 2 vezes 3 vai dar 6 mesmo. Mas como que fica i vezes i? É isso que eu não sei. E a gente vai ver agora. Qual é a consequência de fazer i vezes i? E aí é uma multiplicação vetorial aqui, né? Aqui, ó, eu vou poder escrever 2 e menos 4 como sendo menos 8. Mas o que dá o produto vetorial i e j? Também não sei, já vamos descobrir. E esse termo aqui, ó, esse aqui vai dar 4, o quê? I vetorial k. O que dá esses termos I vetorial k? Também não sei. Então, vamos dar uma olhadinha. Agora sim, vamos voltar lá aos slides para ver o que a gente resolve com esses produtos vetoriais dos versores aqui, né? Nota que eu estou multiplicando I por J, I por K. Depois tem os inversos, né? Tem J por K, J por I. Tem todas as multiplicações possíveis aqui. Beleza, então vamos lá olhar nos slides de volta. Então, beleza. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que desse produto vetorial aqui, vão aparecer as multiplicações dos vetores unitários, como a gente viu ali. E aí, assim que aqui que a gente consegue analisar isso de forma individual. Então, os números que deram como multiplicação escalar ali, tipo 2 vezes 4, beleza, isso a gente resolve fácil. Mas o I por J, I por I, I por K, a gente vai ver agora, tá? Então, como é que eu descubro isso? Se eu usar, então, a regra da mão direita, que nós vimos agora há pouco, eu vou analisar, por exemplo, o que dá a multiplicação, ou o produto vetorial JK. Tá? Esse produto vetorial está partindo do J para o K. Então, façam com a mão de vocês aí, do J para o K, como está indicado ali. O vetor resultante ele tem que estar na direção de I. Percebem isso? Conseguiram fazer aí com a mão?
Olha lá, ó. Se os dedos estão indicando na direção do ângulo DJ para cá, o polegar fica indicado, então, na direção de I. Portanto, como eu coloco ali na tela, o produto vetorial JK dá I, certo? Agora, será que se eu inverto a posição do K, por exemplo, né? Eu pego o vetor menos K, que ele indica para baixo ali, né? Lembra do vetor oposição? Esse é o vetor oposição do K. É o vetor menos K. Agora eu pego o ângulo de K, ou melhor, de menos K para J. Olha só, estou pegando do menos K para J. Onde que vai ser o vetor resultante? Olha lá. Observe que, tudo bem, né? Minha mão ali na figura ela já terminou a volta, né? Mas observe que se você colocar a tua mão ali fazendo o contorno, né, do ângulo, saindo do K, menos K, né, para o J, o resultante dá um I também. Então, se eu tivesse colocado, ao invés de colocar o menos K, né, tivesse só invertido a posição do ângulo, se eu tivesse só invertido, por exemplo, a ordem do produto vetorial, ao invés de ser de J para K, né, aqui, ó. Aqui eu fiz de J para K. Se eu tivesse feito de K para J, a posição da minha mão já inverteria e aí o resultante seria em menos I. Beleza? Aqui eu inverti o J, ou melhor, desculpa, inverti o K. Coloquei o K como um vetor oposição, um vetor negativo ali. Indo de menos K para J, o vetor resultante é I. Então eu posso dizer, né, posso escrever que J vetor K vai ser igual a menos K vetor J. Mas não dá para escrever que J vetor K é igual a K vetor J. Né? Essa seria a propriedade comutativa, né, da matemática, que a gente diz que a ordem dos fatores não alteram o produto. E isso não é verdade para um produto vetorial. Se eu só tivesse invertido a ordem, a resposta seria menos I e não I. Para que ele seja igual, eu tive que inverter a ordem e o sinal de um deles. Beleza? Entendido isso? Beleza. Certo. Então, usando essa mesma análise, então a gente pode perceber que se eu tiver o vetorzinho, né, o ângulo saindo de I para J, ou seja, estou fazendo o produto vetorial IJ, a resultante é para cima. Façam com a mão de vocês aí para acompanhar, com a mão direita, tá? Da mesma forma, se eu inverter o J ali, por exemplo, de menos J para I, o polegar continua apontando para cima. Então, são equivalentes. Indo de K para I, o resultante é em J. Invertendo o menos I agora, eu vou ter que o resultante continua sendo em J. Então, eu coloquei aqui todas as possíveis multiplicações, né, entre os vetores I, J, K. Tá? Mas nós temos as multiplicações pelos vetores de mesmo nome ali, né? Os versores de mesmo nome, o I com I, o J com J e o K com K. Por que dá zero esse produto vetorial? Alguém sabe me explicar aí? Por que dá zero? E aí, alguém se arrisca? Tem duas possíveis respostas. Na verdade, é a mesma coisa, só representado de forma diferente. E aí, pessoal, alguém se arrisca? Não tenho medo de errar. Porque está no mesmo sentido? Porque está no mesmo sentido é uma das respostas, tá? Dá para complementar essa resposta. Se vocês lembrarem, como está aqui no meu quadro, a forma de resolver um produto vetorial é módulo de um vezes módulo do outro vezes o seno do ângulo formado entre eles. O seno, se eles são dois vetores idênticos, iguais, estão exatamente um sobre o outro, o ângulo formado entre eles é zero.
e o seno do ângulo zero é zero. Portanto, o produto vetorial acaba resultando em zero. Mas isso não é uma explicação, isso é só uma consequência, porque justamente a forma de calcular já leva em consideração essa necessidade de o ângulo não ter, ou melhor, o ângulo entre os vetores não ser igual a zero, né? Agora, uma outra explicação é que eu comentei com vocês que o produto, né, o vetor resultante de um produto vetorial, ele precisa ser ortogonal, ou melhor, desculpa, precisa ser normal à superfície formada pelos dois vetores. Qual é a superfície formada por dois vetores que na verdade é o mesmo? Não há superfície formada por eles, certo? Não existe um plano formado por esses dois vetores que são um sobre o outro, né? Então, se não existe um plano formado por eles, é impossível eu determinar um vetor que seja normal a este plano. Não existe algo que possa ser considerado normal, porque a gente está falando de uma única linha e não um plano. Entendido isso? Então, de duas maneiras diferentes, a gente pode identificar essa falha, né? Então, quando a gente multiplica dois vetores iguais, né, ele por ele mesmo, vetorialmente, o resultado é nulo. Beleza? Então, voltando aqui para o quadro, só para a gente terminar esse exemplo, já falamos aqui do determinante, mas como a gente vai ter uma interrupção na live agora, só para a gente encerrar aqui esse pedaço analisando isso, esses termos aqui, ó, a gente pode agora fazer aquela multiplicação que vimos anteriormente. Então, esse termo aqui eu já sei que morre, porque é zero, né? Vai sobrar somente esses dois aqui. A gente vai montar nosso sisteminha de coordenadas aqui, né? Só para a gente visualizar. Então, esse aqui é o meu x, y e z. Vamos colocar aqui os vetores. Então, esse aqui é o meu i. Aqui é o j. E aqui é o k. A gente viu, então, que quando eu multiplico dois versores do mesmo eixo, né, seja i com i, j com j, k com k, o resultante é nulo, né? Aqui eu estou fazendo multiplicação de vetores de coordenadas diferentes, né, de eixos diferentes, então funciona, não vai anular. Então aqui, ó, eu tinha menos 8 vezes, e aqui é um produto vetorial i, j. Então notem que aqui pelo meu sistema de coordenadas, ó, o i é x, j é y, k é z, né? Eu estou indo de i para j. Então o meu ângulo de i para j é aqui, ó. De i para j é aqui, certo? Então, o meu vetor resultante ele vai apontar na direção de k, para cima. Beleza? Então, esta multiplicação, né, esse produto vetorial i vetor j, vira um k. E aqui, olha, nós estamos fazendo um produto vetorial de i para k. Então, a gente fala i vetor k, né? Então, eu estou fazendo este ângulo aqui, ó, de I para cá. Note que agora, né, se eu fizer com a minha mão direita aqui, de I para cá, o vetor resultante é menos J. Né? O vetor resultante está apontando para cá. Ó. E aí, como ele é menos J, ele ficaria 4 vezes o menos J. Daí eu só passei o menos para frente. Tá? Então, isso é só uma parte, né, lógico, da questão, né? Porque eu ainda teria que fazer o restante das distributivas e fazer isso para todos os 3 pedaços, né? Mas é só para vocês perceberem que, então, esta parte da parcela, né, que multiplica trechos na mesma direção são anulados e só vão ficar as multiplicações que são de eixos diferentes. Agora, como eu tinha explicado, como eu tinha comentado anteriormente, isso aqui, na verdade, é um
um cálculo de determinante disfarçado, tá? Porque o que faz um determinante? Ele multiplica todos os termos de uma matriz, né? Multiplica e soma, né? Ele faz uma multiplicação e soma de todos os termos da matriz, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. A gente multiplica termo a termo e soma. Olha só. Este com este soma. Este com este soma. Este com este soma. Exatamente o cálculo do determinante, tá? Por isso que, então, a gente vai ver agora no próximo slide lá, que também pode ser resolvido, então, em forma de determinante, tá? Então, olha lá, ó. Se eu tenho lá os vetores, então, né, o produto vetorial final, né, uma resposta, vamos dizer, uma espécie de fórmula, que eu não gosto desses termos, né, mas não deixa de ser. Então, uma forma final para esse cálculo que vocês viram aqui no quadro é esse primeiro retângulo grifado que tem ali em cima. É o AYBZ menos AZBY para I. Aí AZBX, AXBZ para J e AXBY e AYBX para K. Note que quando eu fiz aqui no quadro, os termos que sobraram é como estão ali, tá? Veja que sobrou um resultante para K, um resultante para J e teriam os demais resultantes do restante da conta que eu não fiz, né? E aí, como eu coloco ali, a forma de encontrar isso é fazendo o determinante, tá? Eu vou fazer esse determinante com vocês passo a passo para a gente ver, né, este retângulo acima ali que aparece ali, tá? Só para a gente ter isso bem cravado aí na mente. Então, eu vou voltar para a tela aqui do quadro, né, para vocês conseguirem acompanhar isso. Então, vamos lá. Beleza. Eu agora não vou fazer numérico como está aqui. Eu vou fazer literal como está no slide, usando os termos AX, AY e AZ. Mas vocês já sabem que esses termos AX, AY e AZ são os números, né, os coeficientes que multiplicam cada um dos versores IJK. Beleza? Para nos ajudar a identificar lá o resultante dos vetores unitários, eu vou manter aqui o nosso sistema de coordenadas no cantinho, tá? Beleza, então vamos lá. O objetivo é a gente definir, então, o determinante. Beleza. Então eu escrevi lá no slide, está escrito assim, ó. Vamos começar mais aqui do comecinho, aqui aparece lá para vocês, né? Então lá está assim, ó. Vetor A, vetor B é igual ao cálculo do determinante, tá? Bom, aí o determinante é questão de gosto, tá? Tem quem coloque na primeira linha as coordenadas, tem quem coloque na coluna as coordenadas, não vai importar a ordem, tem que dar a mesma coisa, tá? O que eu estou dizendo para vocês? Se eu colocar assim, ó, I, J, K, e aqui AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, dá uma resposta. Se eu colocar assim, ó, I, J, K, e aqui AX, AY, AZ, BX, BY, BZ, tem que dar a mesma coisa, tá? Não interfere. Por que não interfere? Porque, como eu falei, o cálculo do determinante multiplica e soma todos os elementos. Então, não deve interferir. Então, eu vou colocar assim, tá? AX, AY, AZ. A única regra é essa, né? Você não pode mudar os termos que não são correlatos, né? Veja que o I tem a ver com o X, né? Então tem que estar alinhado. O J com o Y e o K com o Z. E o mesmo para o B. BX, BY, BZ. Pronto. Como vocês conhecem, sabem como calcula, uma das técnicas para fazer a resolução de determinante é o que a gente chama de regra de Cramer, né?
A regra de Cramer diz que a gente deve repetir as duas primeiras colunas, né? Aqui e refazer, repetir os termos aqui e daí fazer as sucessivas multiplicações e somas. Então, opa, aqui é o AY e AZ. Coloquei errado aqui, né? Não, tá certo. Eu que inverti. Tá? Aqui é o BX, aqui é o AY e aqui é o BY. Pronto, né? Repeti as duas primeiras colunas. E agora o que a gente faz? A gente faz multiplicação utilizando as diagonais principais. Então, isso vai resultar na seguinte continha. Agora vai ficar uma continha comprida, então eu vou começar ela daqui. Ó. I vezes AY vezes BZ vai ficar AY BZ I. Tá? Mais JAZ BX. AZ BX J. Aqui, KAX BY. Mais, né? Então, aqui, AX BY K. Certo? Quando a gente faz a distributiva lá na multiplicação, a gente vai fazendo essas continhas. Multiplico o A para todos os termos. É o que eu fiz aqui. Só que eu fiz as componentes de A. AX, AY e AZ. Se fosse na distributiva, eu faria o AX vezes os outros termos, depois o AY vezes os outros termos, depois o AZ vezes os outros termos. Então, isso aqui é a mesma coisa que fazer aquela distributiva. Tá? Agora, eu volto subtraindo. Certo? Então, esses termos aqui, ó, são as multiplicações que eu fiz em verde, né, na diagonal principal, somando. Aqui, em rosa, aqui, eu volto subtraindo. Então, aqui ó, vai ficar BX AYK. Eu vou colocar menos AY BX K. Eu estou colocando os termos em A primeiro, né? Depois o B, depois a coordenada. Então, BY AZ I. Então, vai ficar menos AZ BY I. E, por fim, BZ AX J. Então, menos AX BZ J. Então, estes termos que eu voltei subtraindo são do retorno, né, das diagonais secundárias ali em rosa. Beleza. Agora é só fazer a soma, né, desses termos comuns. Então, pega tudo que tem K, tudo que tem J, tudo que tem I e soma os termos comuns. Então, eu vou pegar, por exemplo, o que tiver em I e vou ver o que tem, né? Ó, tenho AYBZ, aí onde que aparece o I de volta? Aqui, ó, menos AZBY. Então, vou colocar os dois termos em comum. AYBZ menos AZBY. E isso aqui multiplica o I. Mais, o que tem para o J? AZ BX e o J aparece aqui, ó, menos AX BZ. Isso multiplicando o J mais AXBY e aqui, por fim, o K menos AYBX. Pronto, tá aí o cálculo determinante. Então, esse aqui
é o resultado do produto vetorial entre A e B. Tranquilo isso, pessoal? Alguma dificuldade em entender? Deixa eu tirar um pouco a luz aqui, para vocês poderem enxergar melhor. Algum problema nesse cálculo determinante aí? Por quanto tá indo, professor? Beleza. Não tem mais o que fazer, na verdade. Isso daí é uma espécie de fórmula que não tem como enxugar mais, tá? Já está na sua versão mais reduzida. Aí eu conhecendo quanto vale cada um dos números, né, das coordenadas, basta que eu substitua aqui e faça a continha. Note que isso daqui é uma continha totalmente algébrica, né? É um número vezes o outro menos um número vezes o outro. Então isso aqui vai dar um número vezes i. Morreu. É uma coordenada para i, uma coordenada para j, uma coordenada para k e acabou, né? Mas percebam que os versores i, j, k estão aqui. Ou seja, o resultado desse produto vetorial vai dar um vetor, tá? Diferente do escalar. Beleza? Até aqui? Beleza. Perfeito. Agora, propriedades, então, de um produto vetorial. Bom, então, como a gente já viu, né, a propriedade comutativa da matemática ela não é válida, tá? Eu posso dizer que A vetor B é igual a menos B vetor A, mas não posso dizer que A vetor B é igual a B vetor A. Simplesmente trocar a ordem não é permitido, tá? Eu posso alterar o sinal de uma delas e aí sim passa a ser uma igualdade permitida, que é o que a gente viu agora há pouco, né? E aí tem uma propriedade que a gente pode tirar como consequência aí. Quando eu faço o produto vetorial de dois vetores e esse resultado é nulo, então automaticamente significa que esses vetores são paralelos. Por quê? Porque se eles são paralelos, o ângulo formado por eles é zero, e se o ângulo formado por eles é zero, então o produto vetorial dá zero, porque tem aquela regra módulo de um vezes módulo do outro vezes o seno do ângulo formado entre eles. Seno de zero é zero. Então, essa é uma forma de identificar se duas retas, né? Por exemplo, na geometria analítica, é uma das coisas que a gente faz, né? Do tipo assim, como identificar se as retas são concorrentes, né? Ou seja, se elas são concorrentes, significa que em algum momento elas se cruzam. Ou seja, o produto vetorial não pode dar zero. Agora, se elas são paralelas, como identificar se as retas são paralelas? O produto vetorial tem que ser nulo, né? Tem formas de a gente fazer isso matematicamente, né? Identificar se retas são concorrentes ou paralelas. Legal. Outra propriedade ali, se eu multiplicar um número, né, ou seja, um escalar por um vetor, o que vai acontecer? Nada. Simplesmente vai pegar o vetor e vai ser multiplicado por n. Então eu posso dizer que n vezes o produto vetorial ali, AB, vai ser igual ao produto vetorial vezes n, ou n vezes o resultado do produto vetorial. É a mesma coisa, tá? Não muda nada. Na prática, o que seria isso? Eu tenho o produto vetorial A por B. Como resposta, vai sair um vetor C. Se aquele número n ali vale 2, por exemplo, então significa que eu vou pegar o número 2 e vou multiplicar o vetor C que deu como resultante por 2. Ponto final. Ele vai simplesmente pegar o comprimento daquele vetor, né, e multiplicar por 2. Simples assim. Então, é permitida, sim, a multiplicação escalar, né? Por isso está representado ali pelo pontinho, né? A multiplicação de um número escalar por um produto vetorial, tá? Pode sim. Legal. Para fechar, a gente tem aqui alguns exemplinhos. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Então, vamos fazer assim. Ó, esse exercício ali, ele dá ali 3 pontos, os pontos A, B e C. Fala que eles formam um triângulo.
Então, primeiramente, ele pede para calcular o produto vetorial do vetor A e B, né? Depois, ele pede para calcular a área desse triângulo. E, por fim, ele pede para calcular, então, o vetor unitário, que é perpendicular ao plano formado ao qual o triângulo pertence, né? O triângulo, então, está num plano e tem um vetor unitário que é perpendicular ao plano. Vamos lá. Eu vou passar as informações aqui para o quadro e daí a gente muda a tela. Então, vamos lá. Então, ele fala que tem aqui 3 pontos. Os pontos A. O A é dado por 6, menos 1 e 2. O ponto B é dado por menos 2, 3 e menos 4. E o ponto C é dado por menos 3, 1 e 5. E aí, vamos mudar então aqui para o quadro. Beleza? Então, primeiramente ele fala que isso forma um triângulo no nosso eixo de coordenadas e ele quer saber o produto vetorial de A por B. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se compensa desenhar isso. Olha só, talvez fique grande demais, as coordenadas estão um pouco grandes. Vamos ver. Vamos fazer aqui, ó. Então, esse aqui é o meu eixo X. Esse aqui é o meu eixo Y. E esse aqui é o meu eixo Z. Beleza. Então, vamos desenhar os pontos ali. Ponto A está no 6, menos 1 e 2. 6 para X. Então, vamos imaginar que aqui está o 6. 6. Menos 1 e 2. Menos 1, então, significa que o eixo Y tem negativo. Menos 1 e 2. Então, aqui, 1, 2. Então, olha só. Esse desenho, ele está assim, ó. Aqui está o ponto A. Certo? Beleza? Então, o ponto B está em menos 2. Então, menos 2 para X. O X segue adiante lá. O meu menos 2 vai estar aqui para X. Menos 2, 3 e menos 4. Então, esse também desce. Menos 2, 3... E menos 4. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. É mais ou menos isso.
Então, o nosso ponto B está aqui. Tá, quando a gente representa em 3 dimensões, nem sempre a representação é muito clara, mas tudo bem. Menos 3, 1 e 5, então eu tenho aqui menos 3 para x. Então, o meu x está aqui em menos 3. Menos 3 para x. 1 e 5. 1 para y. Então, um para y e 5 para z. Vamos imaginar que está aqui assim. 2, aqui 3, 4, 5. Aqui está o ponto C. Pronto, então existe um triângulo formado por esses pontos, que não é tão simples assim de a gente enxergar esse triângulo quando nós não desenhamos as coordenadas. Olha só, tá aí o nosso triângulo. Fica um pouco difícil de visualizar isso, né, enxergar isso em 3 dimensões. Mas ele é um triângulo inclinado, assim, ele está apontando para fora aqui, né? Ou melhor, para dentro, né? Ele está com números negativos para x, então ele está apontando para dentro do quadro lá, assim. Está inclinado para lá, assim. É um tanto quanto ruim de enxergar essa superfície aí. Se a gente tivesse como rotacionar, né, aí ficaria melhor de ver. Mas, muito bem, ele quer saber, nós temos aqui a gente consegue identificar alguns vetores, olha só. Lá ele falou do vetor, no enunciado, ele fala do vetor A por B. Na verdade, eu acho que não está bem escrito ali o enunciado, porque o vetor A seria na verdade, não seria um vetor A, seria um vetor entre os pontos A e B ou entre os pontos A e C. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar um vetor qualquer como exemplo, não exatamente o que está lá. Eu vou chamar, então, este vetor entre os pontos A e C, eu vou chamar ele de vetor AC. Só que, como a gente já sabe, para ficar mais fácil, a gente usa a letrinha R. Então, eu vou dizer que este é o RAC. Beleza? E vou dizer que este aqui é o vetor R do C para o B, então. Pronto, CB. E aí eu vou fazer assim, ó. Vamos colocar a indicação aqui, então. Já que ele é um vetor, ele tem que começar no A, terminar no C. E já que isso é um vetor, começa no C, termina no B. Consequentemente, esse aqui seria o vetor soma, né? Esse aqui seria o vetor soma. Já que a gente tem a regra do paralelogramo aqui, esse aqui seria o vetor soma. Então, esse vetor aqui estaria apontado para cá. Mas isso não está influenciando na nossa análise. Mas ficou claro o que eu fiz aqui, pessoal? Só para eu saber se vocês estão acompanhando aí. Digam sim. Sim, professor. Ótimo. Então, o que eu vou fazer aqui agora, só a termos de exemplo, eu vou fazer o seguinte produto vetorial, então. Vetor RAC, vetor RCB. Beleza? É isso que eu vou fazer. E agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a seguinte situação. Eu vou fazer utilizando aquela expressão que nós fizemos agora há pouco pelo determinante. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não conheço o ângulo formado entre eles aqui. Tá?
para eu analisar, para eu aplicar aquela expressão módulo de um, módulo do outro, seno do ângulo, eu precisaria conhecer o ângulo. Infelizmente, eu não conheço. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente fazer o produto vetorial pela aquela expressão que a gente acabou de definir. Tá? Deixa só eu lembrar aqui, porque eu particularmente não decoro coisas. Só para a gente lembrar, então, eu vou colocar aqui para vocês. Fica assim, ó. A y BZ menos AZ BY para I mais AZ BX menos AX BZ para J mais AX BY. Menos AYBX. Já ajeito a câmera para vocês enxergarem melhor. Cá. Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui. Bom, tá pegando um brilho ali, né, em cima. Mas vocês conseguem enxergar as letrinhas aí? Tá visível? Mais ou menos, professor. Ali em cima onde tem o, parece que de verde ali, tá meio... Mas dá pra Aqui, né? enxergar. Isso. Porque tem o brilho aqui, né? Tem, Bom, mas dá pra ver. A YBZ, BZ? Não. Isso, a YBZ menos Menos a ZBY. Isso. Tá? É aquela que a gente acabou de definir. Eu não sei se vocês estavam anotando no caderno lá, mas é o resultado daquele determinante que a gente fez agora há pouco. Tá? Certo. Então agora, eu coloquei aqui, até estou usando nas cores aqui, as coordenadas para cada um dos eixos. Só que note que eu usei exatamente como estava no determinante, né? A, Y, B, Z. Só que aqui o nosso vetor não é A e B, né? O nosso vetor é R, AC, R, CB. Mas para não ficar muito confuso, ficar escrevendo R, AC, menos o quê, então eu simplesmente entendo, né? Analisem este cara como se fosse o vetor A e este cara como se fosse o vetor B. E aí essa formulinha pode ser aplicada, ok? A única coisa que a gente precisa saber é que existe uma ordem, e esta ordem é este vezes este, A vezes B, para dar aquela sequência ali. Tudo bem até aqui? Então agora eu só vou aplicar os valores. Vou manter aqui, né, a nossa nomenclatura, RAC, vetor RCB, e vou substituindo os valores, porque os valores eu já conheço, tá? Ou melhor, não conheço, né? A gente já sabe quem são os vetores RAC e RCB? Ainda não, a gente não definiu. Eu só sei as coordenadas. Então eu vou definir aqui embaixo. Vamos definir aqui embaixo. Primeiramente o vetor RAB. Agora que vocês já estão craques, dá para fazer de cabeça. É sempre final menos inicial, lembra? Final menos inicial. Então, se o final é o C e o inicial é A gente vai fazer um por um aqui. Final menos inicial. Então, é menos 3, menos 6. Isso vai dar menos 9i. De novo, para o J agora. Final menos inicial. Então, é 1 menos o menos 1. Vai dar mais 2J. E 5 menos 2. Vai dar 3K. Pessoal, ainda alguma dúvida a respeito de como acha o vetor RAB?
Não, tranquilo, professor. Fechou. Vetor RCB. Final menos inicial. Então, é B menos C. Final. Menos 2 menos o menos 3. Isso vai dar mais 1. Então, vai dar I. 1 menos 3. Isso vai dar menos 2. J. 5 menos o menos 4. Vai dar mais 9. Pronto. Agora sim nós conhecemos os valores que a gente precisa para colocar lá em cima. Então, a Y é, na verdade, vamos colocar aqui, né? Esse cara aqui é como se fosse o nosso A e esse cara aqui é como se fosse o nosso B. Então, a Y é quem? É o valor do A na coordenada Y. É o 2, né? Então, esse cara aqui é 2 vezes BZ. B é o nosso vetor aqui, né? Z é o 9 aqui, ó. 2 vezes 9 menos AZ, que é 3, vezes BY. Então, 3 vezes menos 2. Vou colocar entre parênteses aqui dentro, ó. 3 vezes o menos 2. Isso aqui na direção I. Já resolvemos essas continhas aí. Mas, vamos lá. AZ, 3. BX, menos 2. Então, 3 vezes o menos 2. Menos 9 vezes... É o Z, né? Menos 9 vezes 9. Então, isso daqui é menos 9 vezes 9. Na direção J. Tá? E para o K, vou deixar aqui embaixo só para não ficar muito apertado, mas... AXBY. Então, menos 9 vezes menos 2. Menos 9 vezes menos 2. Vamos deixar entre parênteses aqui. Menos o AXBY. AX menos 9 vezes... Calma aí. AYBZ. AYBX. Menos... então aqui é 2 vezes 1. Isso na direção K. Resolvendo essas continhas, então, nós temos aqui, isso daqui dá 18, menos menos 6. Então, isso daqui vai dar mais 6. Que no final vai dar 24. 24 na direção I. Bom, eu vou deixar assim só por enquanto, daí eu já escrevo aqui embaixo inteiro, né? Aqui, isso daqui dá menos 6. E isso daqui dá menos 81. Com esse menos aqui na frente fica mais. Então, mais 81. Isso aqui vai dar 75. E aqui eu tenho 18 menos 2. Então, isso aqui vai dar 16. Professor, só uma pergunta. Diga lá. Ali o RCB, o C é meu ponto inicial, certo? E o B é meu ponto final. Isso. Aqui, ó. Tá indo do C para o B.
Isso. Ali quando o professor fez, então, para calcular o vetor RCB, então eu não teria que ter, por exemplo, que nem no J ali. Eu tenho B que vale 3, que é o ponto... Ah, não, tá certo. Eu confundi aqui, eu inverti. É o C inicial e o B. Eu inverti, eu fiz o B Isso, inicial e o C, final, tá certo? final menos inicial. Então é B menos o C, né? Menos o C. Ah, tá certo. Então isso Eu daqui que fica inverti menos aqui. 2, menos o menos Menos 3, 3. vai ficar mais Vai 1. ficar... Isso, tá certo, certo. Eu que inverti aqui. Aqui 3 menos o 1 Menos... fica É 2? Tá certo. 2, né? É 2 positivo. Positivo, tem razão. Ah, então eu fiz certo. Eu não tinha 2 não. menos o 1 fica 2 positivo, tem razão. E o outro fica menos 9, né? E aqui, menos 4 menos o menos 5 fica menos 9, tem razão. Eu também, eu fiz esse e daí nos demais eu acabei invertendo aqui na hora de fazer. Tá, isso influencia ali nas continhas. Deixa eu arrumar aqui. Porque daí dá resultado diferente aqui, ó. O primeiro tá certo. Não, não tá não. Vamos lá. Agora tem que revisar tudo. Trocou o BY e o BZ, né? Então trocou aqui, ó, BY e BZ. Esse cara aqui vira menos 18, esse cara aqui vira mais 6. Então isso aqui dá menos 24. Aqui tem um menos. Aqui BY, BZ, trocou BZ, isso daqui dá menos 9, então isso aqui fica mais 81, menos 81. E aqui isso daqui vai ficar 87. Tá? O X está certo, mudou só o Y e o Z. E aqui muda o Y. Esse cara aqui é mais. Então isso daqui fica menos 18. E isso aqui, o resultado vai ficar menos 20, então. E aqui muda. Então aqui fica menos 87 e aqui fica menos 20. Valeu, obrigado pela observação. Era uma boa revisar agora a conta inteira aí, mas a princípio parece que é só isso. Bom, só para finalizar então, né, para a gente encerrar a aula. Depois de feita todas as devidas multiplicações aí e tal, a gente chega então no vetor que diz respeito então ao produto vetorial entre esses dois vetores, né? E aí, basicamente, esse vetor ele já responde várias coisas. Ele já me determina quem é o vetor que faz a função, né? O vetor normal. Deixa eu só sair aqui. O vetor normal é esse plano aqui, ó. Tá? A gente tem um plano formado pelos vetores aqui. Então, se eu descobrir este vetor, esse produto vetorial, eu automaticamente descobri o vetor que faz uma normal com esse plano. E essa é a resposta da questão da letra C, do enunciado. Eu vou compartilhar aqui rapidinho. Tá? Olha só, no enunciado ali, ele falava assim, ó. O vetor unitário perpendicular ao plano ao qual o triângulo pertence. Então, esse plano ao qual o triângulo pertence tem um vetor normal, ou perpendicular, como diz ali. O vetor normal é esse aqui, ó. Tá? Eu poderia ter feito o produto vetorial entre qualquer dois deles. Poderia ser esse. A gente fez esse e esse. Automaticamente, eles formam um plano e existe um vetor que é perpendicular. Só que esse vetor perpendicular, ele é comprido. Né? Ele tem aqui as coordenadas dele, ele é longo. Então, o que pede ali na letra C é o vetor unitário. Para eu descobrir o vetor unitário, como é que faz? Alguém lembra aí?
O vetor unitário é o próprio vetor dividido pelo seu módulo. Então, eu vou chamar o vetor resultante aqui, ó, de C, tá? Não importa como ele é. A gente só sabe que esse é o vetor C. Então, o vetor unitário, se eu quiser chamar um Czinho aqui, ó, um versor, vai ser quem? Vai ser o Czão dividido pelo módulo dele. Né? É assim que a gente acha o vetor unitário. Então, eu já achei o vetor C, que é tudo isso aqui. Então, esse cara entra aqui. Ó. Agora, eu preciso calcular o módulo dele para daí fazer essa divisão. E o módulo, para quem não lembra, o módulo é dado pela raiz quadrada de cada um dos termos elevado ao quadrado. Então, é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Claro que agora eu estou dizendo x, y, z como sendo esses números na frente aqui, né? Menos 24, menos 87 e o menos 20. Calculando essa raiz e dividindo cada um dos termos pelo resultado aqui, eu vou ter, então, o versorzinho unitário, que é a resposta da letra C do enunciado lá. Para quem quiser fazer em casa aí, né? E aí a letra B pede a área do triângulo. A área do triângulo, ela pode ser calculada como base vezes altura dividido por 2, né? Mas como é que eu vou descobrir a altura desse vetor, desse triângulo? A altura seria algo mais ou menos assim, né? Que forme um ângulo de 90 graus aqui. Não é isso? A altura? Para eu calcular essa altura, eu teria que pegar, por exemplo, a componente em Z, por exemplo, tá? De um desses vetores. Poderia ser a projeção deste vetor RAC para Z, ou a projeção deste vetor RCB no eixo Z. E aí eu descubro, então, quanto vale esse comprimentinho aqui. E aí basta fazer base vezes altura dividido por 2. Né? Teria que calcular o módulo de um dos lados, que eu adotasse como minha referência, calcular esse comprimento e dividir por 2. Dá um trabalhinho aí para ficar um bom tempo se divertindo. Então, quem quiser tarefa de casa, vou voltar a tela aqui para quem não está conseguindo enxergar direito. Então tá aqui, ó, a minha alturinha, né? Basta que eu descubra este comprimento, que é o módulo desse vetorzinho, vezes este comprimento, que é a projeção para o eixo Z ou deste vetor ou deste, né? E aí eu faço esta base vezes a altura dividido por 2 e eu descubro então a área do triângulo. Muito bem, pessoal. Tudo certo até aqui? Tudo certo, professor. Tranquilo. Fechou. Então, as nossas aulas que falavam sobre uma revisão aí de álgebra vetorial se encerram aqui. A partir da nossa próxima aula, a gente já começa a falar sobre carga elétrica, força elétrica, lei de Gauss e outras coisas que vêm na sequência, só que daí já mais aplicado mesmo aos conceitos de eletromagnetismo. Até aqui era mais para a gente memorizar algumas continhas aí e relembrar alguns conceitos. Certo, então? Beleza? Beleza, professor. Vocês têm agora o resto da semana e o final da semana para trabalhar em cima desses exercicinhos que eu deixei ali no slide, né? Refazer algumas continhas, praticar, porque nas próximas aulas elas serão necessárias. Muito bem, então, pessoal. Bom resto de semana, né? E eu só vejo vocês na próxima segunda, então um bom final de semana também. Beleza? Até segunda, então. Falou, até mais, pessoal.